O milagre de Kelly, quando a fé venceu as trevas. Kelly tinha apenas 27 anos, mas já carregava no corpo e na alma o peso de uma batalha que parecia não ter fim. Desde os 16, ela convivia com crises convulsivas tão intensas que, às vezes, chegava a desmaiar em pleno trabalho, espumando pela boca, os músculos contraídos em espasmos doloridos. Os médicos tinham dado um veredicto cruel: epilepsia refratária, resistente a qualquer medicamento. Você vai ter que aprender a conviver com isso, disseram-lhe, enquanto suas mãos tremiam ao segurar a receita de mais um remédio que não adiantaria. As crises pioraram depois que perdeu o emprego como auxiliar administrativa. Sem condições de pagar o aluguel, Kelly e sua mãe, Dona Maria, uma costureira de mãos calejadas, foram morar em um quartinho nos fundos da casa de uma tia, em São Paulo. As noites eram as piores. Kelly acordava com o cheiro de queimado, às vezes, caía no fogão enquanto esquenta a água do café. Sua mãe dormia no chão ao seu lado, com medo que, em uma crise, ela se afogasse na própria saliva. Foi numa tarde cinzenta, depois de mais uma crise que a deixou com o lábio cortado e o corpo dolorido, que Dona Maria, enxugando as lágrimas com o avental, falou pela primeira vez da igreja que ficava na rua ao lado. Menina, a gente já tentou de tudo. Os médicos, os remédios, até benzedeira a gente procurou uma vez, mas nada adianta. Só Deus pode te curar. Vamos na congregação amanhã? Lá eles oram com fé. Kelly, descrente e amargurada, só resmungou: mãe, já falei que não gosto dessas coisas. Igreja não vai me dar remédio nem pagar minhas contas. Mas Dona Maria, teimosa como só as mães sabem ser, insistiu: não é questão de gosto, filha. É questão de vida ou morte. No domingo seguinte, bem cedo, mãe e filha entraram na pequena sala de reuniões da Congregação Cristã no Brasil. Kelly, de calça jeans e blusa simples, sentiu-se estranha ao ver as irmãs com vestidos longos e os irmãos de camisa social, todos sentados em cadeiras de madeira enfileiradas, sem nenhum instrumento musical, apenas vozes unidas cantando um hino que ela nunca ouvirá. Jesus, meu Salvador, a ti me entrego agora. Toma meu coração, purifica-me, Senhor. O som era puro, quase como uma prece. Kelly cruzou os braços, incrédula, enquanto o ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião com uma Bíblia aberta nas mãos. Irmãos, hoje é um dia de graça. Deus está aqui, e Ele ouve os que clamam com fé, disse, antes de convidar os presentes a se ajoelharem em oração. Foi então que Kelly viu algo que a deixou sem palavras. Uma senhora idosa, curvada pela artrite, se levantou com dificuldade, com voz trêmula, deu um testemunho: há 30 anos eu não conseguia dobrar os joelhos para orar. Mas semana passada, depois da oração dos irmãos, Deus me deu força. Olhem! E, diante de todos, ela se ajoelhou, sorrindo através das lágrimas. Kelly sentiu um nó na garganta. Será que isso é real? Pensou. Mas logo sua mente cética voltou. Coincidência? Placebo. Ilusão. As semanas passaram, e Kelly, mesmo relutante, continuou indo à igreja com a mãe. Não por fé, mas por não ter mais para onde ir. Até que, numa quarta-feira à noite, durante um culto de oração, algo mudou. O ancião havia lido em Marcos 9h23, tudo é possível ao que crê. Depois, convidou os que tinham necessidades a se levantarem para serem ungidos com óleo e orados. Kelly permaneceu sentada, mas Dona Maria, com os olhos cheios d'água, puxou sua mão. Vem, minha filha. Não custa tentar. De pé, diante da congregação, Kelly sentiu o calor das mãos do ancião sobre sua cabeça enquanto ele orava. Senhor, tu és o médico dos médicos. Toca nesta irmã, libera-a deste mal, em nome de Jesus. As lágrimas escorriam pelo rosto de Dona Maria, que segurava a Bíblia contra o peito, murmurando: credo, Senhor, credo. Kelly fechou os olhos, não por devoção, mas por vergonha. Isso não vai adiantar, pensou. Mas então, enquanto as vozes ao redor clamavam em uníssono, ela sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dos remédios, uma leveza no corpo que há anos não experimentava. Naquela noite, Kelly dormiu sem crises. Pela primeira vez em anos. Na manhã seguinte, enquanto tomava café, sua mãe a observava com cuidado, como se temesse que a filha fosse desmoronar a qualquer momento. Mas Kelly apenas sorriu: mãe, eu não sei o que aconteceu ontem, mas eu me sinto diferente.
Dona Maria abraçou-a tão forte que quase a derrubou. Os dias se passaram, e as crises não voltaram. Uma semana. 2. Um mês. Kelly, que antes mal conseguia ficar sozinha em casa, agora ajudava a mãe na costura, ia sozinha ao mercado, sorria sem medo. Os médicos, surpresos, reduziram suas medicações até suspendê-las. Não entendo, disse o neurologista, coçando a cabeça. Mas se está funcionando, continue assim. Kelly sabia o que tinha acontecido. Não era ciência. Era milagre. No domingo seguinte ao seu aniversário de um ano livre das crises, Kelly subiu ao púlpito da congregação para dar seu testemunho. Vestida com um vestido modesto que sua mãe lhe costurara, ela segurou o microfone com mãos que já não tremiam. Irmãos, eu vim aqui hoje para dizer que Deus é real. Eu era uma pessoa cheia de dúvidas, de amargura. Achava que minha vida não tinha mais jeito. Mas Deus, na sua misericórdia, me trouxe até aqui. Não foi nos hospitais, não foi nos remédios. Foi neste lugar simples, onde o povo ora com fé, onde não tem show, não tem fama, só tem Jesus. Eu fui batizada nas águas há 3 meses, e hoje eu sei, minha cura não foi só do corpo. Foi da alma. Ela fez uma pausa, engolindo o choro. Se alguém aqui está sofrendo, não desista. Deus ouve. Ele vê. E ele age no tempo certo. Quando Kelly terminou, o ancião se levantou e convidou a congregação para a Santa Ceia. Enquanto o pão era partido e o vinho passado de mão em mão, Kelly sentiu, mais uma vez, aquela paz indescritível. Não era a ausência de dor que a incomovia. Era a presença de Deus. A lição que ficou. Kelly aprendeu que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de seguir em frente mesmo quando tudo parece perdido. A congregação cristã no Brasil não lhe ofereceu soluções mágicas, mas lhe deu algo muito mais precioso, um lugar onde a fé é simples, a oração é sincera e Deus age não por mérito humano, mas pela sua graça. Hoje, Kelly serve na igreja ajudando a visitar os doentes e a confortar os que, como ela um dia, sentem que não há mais esperança. Ela sabe que milagres não são contos de fadas. São provas de que, quando o homem se curva, Deus se levanta. E isso, para ela, é suficiente. Kelly nunca imaginou que sua própria história de dor se tornaria um farol para tantos outros. Mas foi exatamente isso que aconteceu numa tarde chuvosa de sábado, quando ela recebeu um telefonema inesperado. Era a irmã Maria, uma das diaconisas da igreja, ligando em prantos. Kelly, é o irmão João, ele está muito mal. Os médicos disseram que não há mais o que fazer. A família está desesperada. Kelly sentiu o coração apertar. Conhecia bem o irmão João, um homem de fé inabalável, que sempre sorria mesmo nas dificuldades. Agora, ele estava em casa, fraco, com a doença avançando rápido demais. Sem hesitar, Kelly pegou sua Bíblia e foi até a casa dele. Ao chegar, encontrou a família reunida em torno da cama, com os rostos marcados pela dor. O irmão João, pálido e fraco, tentou sorrir ao vê-la. Irmã Kelly, eu sei que Deus é bom. Mas confesso que hoje está difícil enxergar a luz. Kelly sentou-se ao lado da cama e segurou a mão dele. Não havia palavras bonitas para dizer. Não havia promessas vazias. Ela apenas orou, como aprenderá a fazer nos momentos mais escuros da sua própria vida. Senhor, o irmão João te serviu com fidelidade. Se for da tua vontade, restaura a saúde dele. Mas se não for, dá a ele paz e a nós, força para entender. Os dias passaram. A igreja inteira se uniu em oração. As irmãs preparavam comida para a família. Os irmãos faziam turnos para ficar ao lado do irmão João, lendo a Bíblia e cantando hinos baixinho. Kelly, que já conhecia bem o peso da espera, não desistiu. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, ela passava na casa dele, mesmo que fosse só para dar um abraço na esposa ou fazer uma oração rápida. Até que, numa sexta-feira à noite, durante o culto, algo inesperado aconteceu. O irmão João não estava presente, sua condição havia piorado nas últimas horas. Mas enquanto o coro cantava "Confia, meu irmão, em Jesus", Kelly sentiu uma certeza no coração: Deus estava agindo. Não sabia como, não sabia quando, mas tinha a convicção de que aquela não seria uma história de derrota. Na manhã seguinte, ainda antes do sol nascer,
o telefone tocou novamente. Desta vez, era a voz trêmula da esposa do irmão João. Kelly, você precisa vir. Ele acordou. Ele está pedindo por você. Ao chegar, Kelly não acreditou no que viu. O irmão João, que há dias mal conseguia abrir os olhos, estava sentado na cama, fraco, mas sorrindo. Glória a Deus, ele disse, com a voz ainda frágil. Eu sonhei com um anjo. Ele me disse, levanta, ainda há muito para fazer. Os médicos, quando chegaram para o check-up de rotina, não conseguiram explicar. Os exames, que antes mostravam um quadro grave, agora apresentavam uma melhora inexplicável. Isso não é normal, disse um deles, coçando a cabeça. Mas estamos vendo progresso. A notícia se espalhou pela igreja como fogo. Não como um troféu de orgulho, mas como um testemunho silencioso de que Deus ainda opera milagres. Não da forma que a gente manda, não no tempo que a gente quer, mas sempre no momento certo. O irmão João voltou aos cultos algumas semanas depois, mais magro, mas com os olhos brilhando. E quando subiu ao púlpito para dar seu testemunho, não falou de si mesmo. Falou de Kelly. Quando eu pensei que tudo estava perdido, Deus mandou alguém que já tinha passado pelo vale da sombra da morte. Ela não me deu falsas esperanças. Ela me deu a mão e me lembrou que, mesmo no escuro, Deus está lá. Kelly, sentada nos bancos, chorou. Não por si mesma, mas porque entendia agora o propósito da sua própria dor. Deus não a tinha livrado do sofrimento para que ela esquecesse, mas para que pudesse estender a mão a outros que estavam afundando. Anos se passaram. Kelly continuou seu trabalho na igreja, agora não só visitando doentes, mas também ensinando as jovens irmãs a orar com fé simples. O irmão João, completamente restaurado, se tornou um dos pilares da congregação, sempre pronto a contar como Deus o tirara das portas da morte. E assim, naquela pequena igreja de bairro, onde as paredes são simples e os corações são sinceros, o milagre de Kelly e do irmão João se tornou mais uma prova de que, na congregação cristã no Brasil, a fé não é teoria. É vida. É história. É Deus agindo onde o homem já não vê saída. Porque no final, os milagres não são sobre curas instantâneas ou soluções mágicas. São sobre um Deus que não abandona. E isso, para eles, sempre será suficiente. Um domingo de manhã, enquanto o sol ainda pintava o céu de tom suave, Kelly chegou cedo à igreja como sempre fazia. Ao entrar, notou uma irmã nova, sentada sozinha nos últimos bancos, com os olhos inchados de tanto chorar. Era Ana, uma jovem que havia chegado à congregação havia poucas semanas, mas que ainda não tinha coragem de compartilhar seu fardo. Kelly sentou-se ao seu lado sem pressa, como quem sabe que o silêncio às vezes fala mais que as palavras. Depois de um tempo, Ana finalmente sussurrou: Irmã, não aguento mais. Meu filho de 5 anos está muito doente. Os médicos disseram que não há mais o que fazer. Suas mãos tremiam enquanto seguiam as lágrimas que caíam sem parar. Kelly não ofereceu palavras vazias. Só apertou a mão dela com firmeza e disse: Vem, vamos orar juntas. Levaram a criança, fraquinha e pálida, até a sala de oração da igreja. Ali, entre irmãs que já conheciam o poder da fé simples, colocaram as mãos sobre o menino e clamaram a Deus não com gritos, mas com lágrimas e confiança. Os dias seguintes foram de espera. Ana voltou para casa com o coração partido, mas com uma paz que não vinha dela mesma. Na quarta-feira, durante o culto de doutrina, o irmão que presidia pediu para que todos orassem pela criança. E então, algo inesperado aconteceu. Naquela mesma noite, o telefone de Ana tocou. Era médica, perplexa, não entendo, mas os exames do seu filho deram uma melhora inexplicável. Os níveis que estavam críticos se normalizaram. Precisamos refazer tudo. Uma semana depois, o menino, que mal conseguia se levantar, estava correndo pelo pátio da casa, rindo como qualquer criança saudável. Quando Ana voltou à igreja no domingo seguinte, não foi sozinha. Trouxe o filho pela mão e, diante de todos, contou o que Deus havia feito. Não havia explicação médica. Só a mesma fé que já tinha mudado a vida de Kelly e do irmão João. O pastor, emocionado, lembrou às irmãs: Deus não muda. Ontem fez por Kelly, pelo irmão João, hoje faz por este menino. E amanhã fará por quem aqui crer. A igreja inteira se encheu de alegria, não pelo milagre em si,
mas porque mais uma vez viam que, onde o homem diz não tem jeito, Deus diz confia em mim. E assim, como um rio que não para de correr, os testemunhos se multiplicavam naquela congregação. Cada vida transformada se tornava uma semente de esperança para outra. Porque na CCB, os milagres não são contados como histórias do passado. São vividos no presente, por quem aprende que a fé não é só crer que Deus pode. É saber que Ele quer. E isso, para eles, sempre será a maior certeza. Naquela mesma semana, enquanto a notícia do milagre do menino se espalhava pela cidade, uma mulher chamada Marisa chegou à congregação com o coração apertado. Ela não era de frequentar igrejas, mas uma vizinha, depois de ouvir o testemunho da cura, não resistiu e a convidou: vem, Marisa. Se Deus fez por aquele menino, Ele pode fazer por você também. Marisa carregava uma dor que parecia não ter fim. Há 3 anos, seu filho mais velho, Lucas, de 16 anos, tinha se envolvido com más companhias. As noites viraram pesadelos, desaparecimentos, brigas, até o dia em que ele foi preso por tráfico. As visitas ao presídio eram um misto de vergonha e desesperança. Ela orava em casa, sozinha, mas as lágrimas pareciam mais fortes que as palavras. Quando entrou na CCB, sentou-se no último banco, com medo de ser julgada. Mas ali, ninguém apontou o dedo. As irmãs a abraçaram como se a conhecessem há anos. E quando o pastor começou a pregar sobre a restauração das famílias, Marisa sentiu algo diferente. Não era um sermão qualquer. Era como se Deus estivesse falando diretamente com ela: eu não desisti do seu filho. Confie em mim. No final do culto, o pastor fez um chamado: tem alguém aqui que precisa de um milagre na família? Que está com o coração partido por um filho, um marido, um pai? Venha à frente. Deus vai tocar nessa situação hoje. Marisa hesitou. Mas então lembrou do menino que tinha sido curado, de Kelly, do irmão João. Se Deus era o mesmo, por que não tentar? Com as pernas trêmulas, ela se levantou e foi até o altar. As irmãs a cercaram, orando com ela, enquanto o pastor impunha as mãos sobre sua cabeça e clamava: Senhor, restaura o filho dessa mãe. Quebra as correntes que o prendem. Traz ele de volta para os teus caminhos. Naquela noite, Marisa voltou para casa com uma paz que não sentia há muito tempo. Mas o milagre ainda estava só começando. 3 dias depois, enquanto ela lavava a louça, o telefone tocou. Era uma chamada do presídio. Do outro lado da linha, uma voz que ela quase não reconheceu: Mãe, e sou eu, Lucas. A voz estava diferente. Quebrada, mas serena. Eu tive um sonho essas noites. Um homem de branco me falou que a senhora orou por mim. Que Deus ainda tinha um plano para minha vida. Mãe, eu quero mudar. Eu preciso sair dessa vida. Marisa caiu de joelhos no chão da cozinha, chorando sem conseguir segurar. Não eram lágrimas de tristeza. Era alívio. Era gratidão. Era a certeza de que, mais uma vez, Deus tinha ouvido. Nas semanas seguintes, Lucas começou a frequentar os cultos na prisão ministrados por obreiros da CCB. Ele escreveu uma carta para a mãe, contando que tinha jogado fora tudo que o prendia ao passado. Mãe, eu não quero mais ser escravo de nada. Quero servir a Deus como o Senhor João, como a irmã Kelly. Quero que a senhora se orgulhe de mim de novo. Quando Lucas foi solto, depois de cumprir parte da pena por bom comportamento, a primeira coisa que fez foi entrar na CCB ao lado da mãe. A igreja inteira os recebeu com palmas e lágrimas. O jovem que antes era símbolo de rebeldia agora sorria tímido, de Bíblia na mão. No culto seguinte, foi Lucas quem deu testemunho. Com voz firme, contou como Deus o tirou do fundo do poço. Eu pensei que não tinha mais jeito. Mas Deus mostrou que, onde o homem vê um criminoso, ele vê um filho. Onde o mundo vê um perdido, ele vê um servo. E assim, como um fogo que se espalha, a fé naquela congregação crescia. Cada vida resgatada se tornava um farol para outras que ainda estavam no escuro. Porque na CCB, os milagres não são só curas físicas. São corações quebrantados sendo restaurados, famílias sendo unidas, vidas que o mundo já tinha desistido, mas que Deus ainda chamava pelo nome. E a cada testemunho, uma verdade ficava mais clara: Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos.
E naquela igreja, todos eram escolhidos. Basta crer. Naquela mesma semana, enquanto o testemunho de Lucas ainda ecoava nos corações, uma irmã chamada Maria chegou ao templo com os olhos inchados de tanto chorar. Ela não conseguia esconder a dor. Há meses, seu filho de 10 anos, Pedro, estava desaparecido. As buscas pela cidade não haviam dado resultado, e a polícia já falava em desistir do caso. Meu filho não está morto, irmã, ela dizia, apertando as mãos da obreira que a consolava. Deus me mostrou em sonho que ele está vivo. Só não sei onde. A congregação se uniu em oração. Não foi uma oração rápida, daquelas que a gente faz por obrigação. Foi uma clamor, daqueles que sacodem os céus. Homens e mulheres, jovens e idosos, todos de joelhos, pedindo a Deus que revelasse o paradeiro daquele menino. Alguns choravam, outros levantavam as mãos, mas todos acreditavam, se Deus tinha ouvido o ladrão na cruz, se tinha transformado a vida de Lucas, ele também traria Pedro de volta. 3 dias depois, enquanto Maria voltava do trabalho, uma criança suja e descalça sentada na calçada chamou sua atenção. O coração dela quase parou. Era Pedro. Magro, com olheiras, mas vivo. Ele contava que tinha sido levado por um homem que prometeu lhe dar comida, mas o abandonou em outra cidade. Por semanas, o menino sobreviveu catando latas e dormindo em abrigos, até conseguir voltar sozinho, seguindo as placas da rodoviária. Quando mãe e filho entraram na igreja no domingo seguinte, não houve um olho seco. Pedro, que antes era uma criança tímida, subiu no púlpito e disse com voz trêmula: enquanto eu estava perdido, eu orava toda noite para Deus me trazer para casa. E ele fez. Mas não foi só isso. Ele me trouxe para cá, para a igreja, porque aqui é onde a gente aprende que Deus nunca desiste da gente. E assim, como um rio que transborda, as bênçãos continuavam. Quem passava pela porta da CCB via vidas sendo mudadas não por acaso, mas por um Deus que age quando o seu povo clama. Não eram histórias inventadas, eram milagres que tinham nome, endereço e data. E o mais lindo, cada um deles começava com alguém que, mesmo no desespero, escolheu acreditar. Porque na Congrega Cristã no Brasil, não se prega só a fé. Vive-se ela. E quando a fé é verdadeira, os impossíveis se rendem. O milagre se completou quando Pedro, meses depois, voltou àquele mesmo púlpito, mas desta vez, não com lágrimas, e sim com um sorriso que iluminava o templo. Ao seu lado, estava sua mãe, que antes chorava em silêncio pela ausência do filho, agora abraçada ao menino que Deus lhe devolveu. E não só a ele, na plateia, um homem que há anos lutava contra o vício ergueu as mãos em gratidão, livre. Uma mulher, antes enferma, dançava com seu filho nos braços, curada. E o pastor, com os olhos brilhando, lembrou a todos: Deus não faz milagres para serem esquecidos. Ele os faz para que a gente lembre que, mesmo quando a noite é longa, a manhã sempre chega para quem persevera. A reflexão que ficou no ar era simples, mas profunda. A fé não é a certeza de que Deus vai agir como queremos, mas a confiança de que Ele age como deve, no tempo certo, do jeito certo, para o bem que ainda não enxergamos. Pedro aprendeu isso na dor, quando orava sozinho na escuridão, não sabia que cada lágrima era uma semente. E a CCB, com suas paredes humildes e corações ardentes, provava que milagres não são exceções para quem crê, são a regra de um Deus que se deleita em surpreender os que o buscam. A lição: nunca subestime uma oração sincera nem um coração que se recusa a desistir. Porque quando o povo de Deus clama, até os impossíveis se ajoelham. E a história de Pedro, como tantas outras ali, era o eco de uma verdade eterna. Deus não muda circunstâncias apenas para nos dar o que pedimos, mas para nos tornar quem Ele sonhou que fossemos. E assim, entre hinos e abraços, a igreja se encheu não só de testemunhos, mas de uma certeza: os milagres não terminam quando a resposta chega. Eles começam quando a gente entende que, o tempo todo, Deus estava escrevendo uma história muito maior.